E aí, turminha, beleza? Que saudade de vocês, professor Fábio. Aula de História, segundo médio material Ângulo. Vamos aí, turminha. Aula 15 de História, página 316 da apostila, ou página 100 do livro texto, para você acompanhar. E tem meu super resuminho com vocês, ok? Papo de hoje, o trabalho no segundo reinado. Vamos comentar um pouquinho sobre isso daí. Bom, a Inglaterra, ela já vinha querendo acabar com o tráfico de escravos no mundo, certo? Isso em 1807, ela já estava ali firme, ela já havia acabado com o seu tráfico de escravos. Então, o que a Inglaterra fazia? Ela fez isso pela influência do pensamento liberal, ok? E dizia que a liberdade é algo inalienável, todo mundo tem direito, e sob a pressão dos quakers, tá? Os quakers vinham do calvinismo, tá? Então tinha uma ideia de que a escravidão também era uma coisa ilegal, não era uma coisa bacaninha. Depois você tem, na própria página 100 do teu material, um textozinho ali que fala um pouquinho sobre isso dos quakers, tá? Apesar de todo apelo religioso, a gente sabe que tem um lado econômico também que prevalece sobre tudo isso daí. E o que seria o lado econômico? Olha, apesar dos pesares, tá certo? A Inglaterra também via o escravo livre como uma possibilidade de ser um consumidor. E isso, obviamente, que agradava os interesses ingleses, e no caso do Brasil, mais ainda, que era um país cheio de escravos. Escravos livres aqui, consumo aumenta, mesmo com o cidadão ganhando pouco, tá? Então, houve muita pressão da Inglaterra para que o tráfico de escravos acabasse no Brasil, certo? Em 1810, o Dom João VI, no papelzinho, ele pôs fim ao tráfico de escravos, tá? E ele inseriu isso daí nos tratados do comércio e navegação. Gente, papel, papel, prática, prática. Não funcionou. Continuou havendo escravidão, Dom João foi embora do Brasil e a escravidão continuou. E o tráfico, idem, tá? 1826, o Dom Pedro, ele refez o compromisso do pai, certo? Cumpriu? Também não. Ele vai embora em 1831 e o tráfico continua. 1831, os regentes assinaram um documento, tá? A Lei Feijó Barbacena, correto? E a lei também não foi cumprida. E aí ela ganhou aquele apelido, malandrinho, de Lei para Inglês Ver, que é uma coisa que eu particularmente falo até hoje. Quando uma coisa não funciona, eu falo assim, isso é para inglês ver. A origem da expressão está basicamente aí, tá? A escravidão no Brasil era uma coisa muito presente, muito disseminada, principalmente na agricultura. Então, você tinha a cana, produção do açúcar, muitos negros, né? Eles eram as pés e as mãos da a situação canavieira aqui das plantações de cana-de-açúcar, tá? As pés e as mãos, os pés e as mãos do senhor de engenho, vamos deixar claro isso aí, tá? E no café, idem, tá? Vai ser também muito importante. Você tinha negros na cidade, trabalhando como escravo de ganho ou escravo de aluguel, tá? Pessoas alugavam escravos, era uma coisa que rolava. Agora, a escravidão no Brasil era uma importante fonte de arrecadação, porque Portugal cobrava dos negros que chegavam quando eram vendidos, tá certo? E foi fundamental também para a expansão cafeeira. Em 1845, em resposta a tarifas Alves Branco, aquela tarifa que o governo criou pensando em aumentar a arrecadação de impostos, tá? Mas vamos assim dizer, a ideia era justamente essa, tá certo? Só que prejudicou os interesses ingleses, porque a tarifa Alves Branco ela colocou uma taxa de impostos de 20% a 60%, que eram todas essas taxas maiores do que aquilo que a Inglaterra pagava. A Inglaterra, para ter o produto dentro do Brasil aqui, a taxação era 15%. Isso vinha de 1810. Passou o mínimo de 20%, o máximo de 60%, a Inglaterra, ela surtou. E o que ela faz? A Inglaterra, ela decretou o Bill Aberdeen, certo? E quando ela decreta o Bill Aberdeen, em 1845, o que ela está fazendo? Combatendo o tráfico negreiro. Ela se deu o papel policialesco no Oceano Atlântico. Qualquer navio ali que, de repente, pudesse estar carregando escravos,
era uma deixa para os ingleses irem lá, abordar o navio, prender lá os seus navegantes, tá? Libertar os escravos, né? Aquela coisa toda lá. Então, quer dizer, a Inglaterra pegou bastante no pé. Ela queria porque queria acabar com o tráfico. Em 1850, o Brasil criou a Lei Eusébio de Queiroz, e essa é a lei que vai abolir o tráfico, tá? Agora é no papel e agora é para valer. Resultado disso, o preço do escravo vai subir muito, tá? O tráfico interno vai ocorrer legal, porque no Nordeste o açúcar é decadente, agora vem do Nordeste para o Sudeste. Então, um tráfico interno aqui no Brasil. O Nordeste vai ter a tal da semi-servidão, quer dizer, o cidadão, o escravo, vai ter uma melhorazinha, às vezes, aí de situação, mas irrisória. Continua sendo maltratado e continua muito miserável a sua vida, tá? E o trabalho assalariado vai ganhar vez, porque aí a situação é trazer os imigrantes para cá. A ideia é passar mais ou menos por aí, tá? Bom, a imigração. Se a escravidão vai acabar, porque o tráfico já está dando indício disso. Tem que ter o quê? Tem que ter imigrantes no país, tem que ter mão de obra. E a mão de obra que o pessoal vai escolher é a mão de obra dos imigrantes, tá? Muitos vêm para trabalhar na cafeicultura, os imigrantes, tá certo? E a maioria vem para o oeste paulista. O café produzido é aqui em São Paulo, a área mais produtora, e você tinha duas áreas especificamente, o Vale do Paraíba, a mais antiga, já com muitos escravos arraizados lá, e o Oeste Paulista é uma área que estava em expansão. Então, para que eu vou começar com escravos, se a escravidão uma hora vai dar linha, vai acabar? Vamos já começar com os imigrantes. E esse passa a ser a ideia aí, né? Os imigrantes vinham para cá sob algumas formas diferentes de contrato, de acertos, ou o tal do colonato, a parceria, tá? E o sistema subvencionado, que a gente vai falar rapidinho um pouquinho de cada um. O colonato, você trazia para cá, né, o cidadão e o imigrante para cá, eles normalmente vinham em área de baixa intensidade demográfica, então a maioria acabou no sul, certo? Ali, gente, não tinha muito apoio do governo, áreas isoladas, aquela coisa toda, o sistema acabou vingando legal, tá? Não deu certo. Aí vem a parceria. A parceria já é um sistema que o fazendeiro passou a custear essa mão de obra. Então, quer dizer, eu pago para o imigrante vir, e aí, gente, ele trabalha para mim. Com o trabalho dele, ele paga a dívida que eu tive em trazê-lo, porque a viagem de navio naquela época era bem cara. Era bem caro mesmo, tá? E aí, aquela situação. Aí, veja bem, o cidadão vinha aqui, o imigrante, trabalhava por um tempo, dava o tempo de contrato, ele procurava o patrão. Ô, patrãozinho, meu tempo deu, vamos fazer um acerto aí? Aí o patrão chegava e vinha com a conta do armazém, porque as fazendas tinham um armazém, porque o cara precisava, o imigrante, de algumas coisas, e quem vendia para ele era o fazendeiro. E numa dessa vinha a continha. Olha, você gastou tanto aqui, você comprou isso, pegou aquilo, ó, tua conta é essa. Você não tem dinheiro para me pagar? Não tem problema. Então, olha, trabalha mais X anos aqui para você pagar essa dívida. E, na realidade, disfarçadamente, isso acabou virando o quê? Uma escravidão, porque essa dívida ficava impagada, tá? Vem o sistema subvencionado, tá? Ou de subsídio, onde a viagem era paga pelo governo. Ah, nossa, o governo do Brasil está gastando dinheiro? Nossa, que novidade! Pois é. E da onde vinha esse dinheiro? Da lei de terras, onde o Brasil colocou uma situação que as terras do governo só poderiam ser vendidas com pagamento à vista. Então, pagando à vista, né, dinheirinho na mão do governo, o governo usava essa grana para poder trazer os imigrantes para cá. E aí a coisa acabou fluindo, acabou dando certo. É importante dizer, os fazendeiros estavam acostumados a tratar com escravos, certo? E aí o imigrante também veio para cá, foi maltratado, certo? Tanto quanto, talvez um pouco menos que o escravo, mas o tratamento não era de gentilezas, não, tá certo? Então tá, os imigrantes reagiam, protestavam lá nos consulados, e na Europa também a propaganda sobre a questão do trabalho no Brasil foi muito negativa, bastante negativa.
a turma lá dizia, ó, não vá para o Brasil, porque o Brasil é um lugar que não presta para trabalhar, lá você vai ser um escravo. Eles estavam mentindo? Não! Exatamente, era real, tá? A lei de terras, tá? Prejudicou os imigrantes, o acesso à terra que foi dificultado, enquanto nos Estados Unidos foi muito facilitado, por isso que aqui você tem uma grande concentração de terra, problema que prevalece até hoje, tá? Trazer o imigrante para cá quebrava um galho do governo também, porque o governo tinha a ideia de fazer um embranquecimento da população. Aqui havia muito negros, aquele medo de revolta, ah lá, Haiti, era uma situação também que corria. E aí, para piorar um pouquinho, veio para cá Barão de Gobinet, e você, ele veio de evocar de Napoleão III na França. Então, veio para cá o Barão de Gobinet. E ele tinha uma ideia, ele tinha uma visão do Brasil muito negativa. O que ele dizia? Ele dizia que a miscigenação, essa mistura aqui que a gente tanto valoriza, era o mal do país. E que, com a mistura, o Brasil chegaria a uma raça tão ruim, tão complicada, que o país tenderia a desaparecer. Nossa, vai ser pessimista assim, lá longe. Pois é, mas ele falava isso, tá? E aí, quer dizer, a solução seria trazer os imigrantes para cá, porque você vai regenerando as raças, tal, e a coisa vai melhorando. Gente, essa é uma fala muito preconceituosa, lamentável, mas fazia parte daquilo da cultura da época. Porque a Europa estava ocupando a Ásia, ocupando a África, principalmente, e para justificar as ocupações era se mostrar superior ao outro. E dentro dessa situação, quer dizer, o racismo foi muito propagandeado, tá? Então, essas ideias eurocêntricas racistas passaram a ganhar força dentro dessa época aí. Então, só para a gente resumir, tá? A questão do trabalho no Brasil teve no século XIX muito a mão do escravo, certo? A escravidão durou até 1888, tá certo? Mas muito a mão do imigrante também. A gente separando também, no caso do café, a região Vale do Paraíba, já antiga, de trabalho escravo, continuou com a sua base escravista, e o Oeste Paulista já trouxe o imigrante e assim vai se assentar. Beleza, pessoal? Olha, espero que vocês tenham gostado da aula. Essas são as minhas primeiras experiências, muita coisa vai ser aperfeiçoada, iluminação, fala, vai ficar mais bonitinho, mas a gente vai aprendendo junto com vocês, tá? Espero que você tenha, curtido e tenha gostado da aula, eu ficarei muito feliz com isso. Grande beijo, grande abraço, e tamo aí. E viva a história ensina. Um abraço.